vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos dar início ao capítulo 3 sobre a colonização da América do Norte. Vamos trabalhar o tópico 1, as navegações tardias, tópico 2, franceses na América e o tópico 3, colonização inglesa. Iniciaremos falando um pouquinho sobre as navegações tardias. França e Inglaterra iniciaram as suas viagens marítimas, iniciaram as suas navegações de forma tardia. Elas só vieram iniciar esse processo tempo depois dos portugueses e espanhóis. Nesse processo, além das disputas políticas que eram próprias desse contexto, a difusão de uma reforma religiosa promoveu uma série de conflitos, perseguições e ataques, sobretudo à França e à Inglaterra. França e da Inglaterra, outro país que participou dessas navegações tardias foi a Holanda. Entretanto, ao contrário da França e da Inglaterra, a Holanda colonizou apenas pequenas porções de terra que hoje compreende territórios como Suriname e algumas ilhas do Caribe. A França, que foi uma dessas principais no contexto das navegações tardias, iniciou a sua expansão marítima com expedições organizadas em meados do século XVI. Contudo, apenas no século XVII é que o governo francês começa a organizar expedições oficiais que vão conseguir tomar algumas regiões, como por exemplo a região que hoje é o atual Canadá. No processo de colonização, os franceses eles vêm se caracterizar pela utilização de intérpretes para estabelecer contatos com os nativos da região no qual eles tinham contato. Para isso, muitos marujos ainda jovens viviam por anos nas aldeias e após esse período incorporavam a linguagem e as tradições dessas populações, sobretudo das populações indígenas, para assim servir de intérprete e um possível contato. Essa técnica ela foi considerada fundamental para estreitar as relações entre os franceses e os indígenas. Em 1968, o governo francês publicou o que ficou conhecido como Código de Comércio. Esse código ele regulamentava a exploração de seus domínios na América e garantia o monopólio comercial de alguns produtos. Tudo isso de acordo com a política mercantilista da época. A França também ocupou outros territórios dentro da América, nas Antilhas e na Guiana Francesa. Na América do Norte, ela atingiu sua maior extensão quando incluiu grande parte do sudeste do Canadá, a região dos Grandes Lagos e o vale do rio Mississippi. No início do século XVIII, colonos ingleses já ocupavam as terras da costa do leste da América do Norte. E eles eram bastante numerosos, ao contrário dos franceses. E isso fazia com que eles colocassem pressão para aumentar apenas os seus domínios territoriais.
Mas a disputa toda entre França e Inglaterra se instalou quando os ingleses tentaram avançar em uma região que já era controlada pela França e era habitada por comunidades indígenas que também eram aliadas aos franceses. As disputas territoriais agravaram ainda mais as rivalidades históricas já existentes entre França e Inglaterra. E nos anos de 1759 e 1763 ocorreu o que ficou conhecido como Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito internacional que envolvia franceses e ingleses em diferentes continentes. Na América, esse confronto ficou conhecido também como Guerra Franco-Indígena, uma vez que ele contou com combatentes ameríndios de ambos os lados. Esse embate entre franceses e ingleses veio terminar com a derrota dos franceses e a assinatura do Tratado de Paris de 1763. A colonização inglesa, como nós estudamos anteriormente, o rei Henrique VIII realizou uma reforma que ficou conhecida como a Reforma Anglicana. Essa reforma, ela tinha como objetivo fortalecer o poder monárquico na Inglaterra, rompendo assim com o Papa e o rei se tornando chefe da igreja de seu país. E nessa mesma época também surgiram alguns grupos religiosos que foram inspirados na Igreja Reformada de Calvino. Entre esses grupos se destacaram os presbiterianos e os puritanos. Conflitos entre esses dois grupos e a monarquia foram constantes, e eles eram de cunho religioso, uma vez que cada um destes grupos estavam ligados a camadas diferentes das sociedades inglesas, nos quais também lutavam pelo fortalecimento do parlamento e eram contra o absolutismo dos reis. Assim, nesse contexto, surgiram confrontos constantes em que se misturavam as discordâncias religiosas com as disputas políticas. Além desses problemas políticos e religiosos, a situação econômica dos ingleses também foi afetada e se tornou muito difícil, uma vez que desde os meados do século XVI, a política dos cercamentos promovia a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, assim surgindo grandes latifúndios que eram dedicados à agricultura e ao pastoreio de ovelhas. Os cercamentos, eles tinham como objetivo lucrar com a venda de gêneros agrícolas, e para isso esses latifundiários passaram a cercar as terras e expulsaram os camponeses que viviam no local. E a consequência disso foi que surgiu um grande número de pessoas que não tinham ocupação fixa e que passaram a viver de forma precária, sem condições de sustentar as suas famílias. No contexto, entre os anos de 1607 e 1733, formaram-se na costa leste da América do Norte alguns assentamentos,
Mais precisamente, foram 13. Esses assentamentos foram organizados por diferentes empreendedores, uma vez que a colonização inglesa foi deixada por conta de particulares, ou seja, companhias de comércios, grupos religiosos, homens de negócios e aventureiros. Esses 13 assentamentos ficaram conhecidos como as 13 colônias. As 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos não formaram um bloco homogêneo, mas 3 grupos bastante distintos, com características específicas. O primeiro bloco ficou conhecido como Colônia do Norte. O segundo, Colônias do Centro. E o terceiro, Colônia do Sul. Estas haviam também outras colônias que, de certa forma, eram menos importantes. E elas foram se diferenciando uma das outras por suas atividades econômicas que eram desenvolvidas em virtude das condições naturais e dos recursos disponíveis. Com o passar do tempo, essas colônias foram ganhando espaço e os colonos passaram a fazer comércio com algumas regiões do litoral africano e com as Antilhas na América Central. E essa rede de trocas ficou conhecida como comércio triangular. Em relação ao sistema político e administrativo dessas colônias, não se havia uma unidade propriamente dita. As colônias do Sul eram geralmente comandadas por funcionários reais ou por companhias de comércios, que eram contratadas pela coroa inglesa, enquanto as colônias do Norte e do Centro, os próprios colonos organizavam sistemas próprios de governos, com participação mais ativa dos membros das comunidades locais. Com isso, nós finalizamos o nosso capítulo 3 e eu deixo para vocês as atividades da página 53 a 69. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.